Olá meus amigos, bem-vindos aqui no canal. Estamos trazendo mais um vídeo agora da Loteca 1133. Vamos ver aí os confrontos e os nossos palpites para hoje. Convido você a se inscrever aqui no canal se não for inscrito e deixar o teu like para cima. Beleza? Bora então, vamos jogar com 4 duplos, vamos ver o que a gente consegue fazer. No primeiro confronto temos o Vasco da Gama enfrentando o Corinthians, jogo dificílimo. O Vasco vem em recuperação, né? Venceu o Internacional e esse Corinthians aí tá cada vez pior, perdeu pro Cruzeiro, né? Quarta, 19 horas, esse confronto aí lá no São Januário, que piora mais ainda pela Série A. É um duelo difícil, eu vou seco na coluna 1 no Vasco da Gama. Esse Corinthians aqui é um dos piores Corinthians que eu já vi, né? E tá indo a passos largos para a Série B. Vamos arriscar a coluna 1, seco no Vasco. O Vasco tá em recuperação. Acho que ele vencerá aqui. É o favorito na coluna 1 no primeiro confronto da Loteca 1133. Jogo 2, Cametá e Águia Marabá. Terça, 20 horas aí. PQ do Bacurau, né? Pela Série D. Esses jogos são muito complicados, não gosto muito de jogos de Série D e tem alguns aí pra gente analisar, infelizmente, né? Bom, vou gastar um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2, vamos tentar dar uma fechada nesse confronto. Esses jogos de Série D eu acho que o fator casa não interfere muito, né, na minha humilde opinião, então vamos ver, vou meter um duplo aberto aqui no jogo 2. Confronto 3, mais um velho conhecido nosso aqui da Loteca, né? Mirassol enfrentando o CRB, terça-feira, 21 horas, no Campus Maia, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vou de coluna 1 seco no Mirassol pelo fator casa, em casa ele joga bem. Vou apostar nele aqui no confronto de número 3 da Loteca. Jogo 4, Grêmio contra Cruzeiro, jogo difícil aí na quarta-feira, 18h30 aí no Centenário, né? Lembrando que o Grêmio ainda não está jogando em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que vem aí numa maré terrível, perdeu agora recentemente para o Juventude, né? Tomou um 3-0, podia ser 4, por sorte estava anulado, né? E não teve um bom desempenho diante do Juventude, embora a gente saiba aí, pelo menos a galera que acompanha, né, aqui os meus vídeos, que o Juventude é muito forte mesmo lá no Jacone, até o Flamengo já perdeu lá, então o Grêmio não teria vida fácil realmente e tomou 3-0 aí do Juventude, enfrentando esse Cruzeiro que vem de vitória, venceu o Corinthians, né? Se eu não me engano foi 2-0 ou 3-0, né? Mas o importante é o resultado, né? O Cruzeiro parece que vem numa melhora aí significativa. Jogo bem difícil, rapaziada. Muito arriscado. Eu tenho mais 3 duplos ainda, né? Sinceramente não sei se coloco esse duplo no Grêmio, no jogo do Grêmio, né? Porque tem outras bombas aqui, outras pedreiras pra gente tentar dar um cercamento. Bom, vou gastar o segundo duplo, acho que não há outra alternativa se não fazer isso. Vou de duplo aberto, coluna 1 e coluna 2, acho que não vai dar empate, alguém vencerá esse confronto, seja o Grêmio ou seja o Cruzeiro. Então vou dar um duplo aberto aqui no jogo 4 e vamos ver o que acontece neste duelo que tem de pegar fogo, né? Jogo de número 5, Atlético Paranaense contra o Bahia, quarta-feira às 19 horas da noite, no Liga Arena pela Série A do Campeonato Brasileiro, né? Bom, jogo interessante, eu vou de coluna 1 seco no Atlético Paranaense pelo fator casa, né? Em casa é onde ele tem um desenvolvimento, uma desenvoltura melhor, né? Então vou de coluna 1 seco nele. Se fosse lá na Arena Fonte Nova, na Bahia, colocaria o Bahia, mas aqui pelo duelo ser na casa do Atlético, coluna 1 seco nele aqui no jogo 5. Jogo 6, Inter contra o Juventude, quarta-feira às 19 horas no Beira-Rio pela Copa do Brasil. Também um jogo muito difícil, mesmo sendo no Beira-Rio. O Inter tá uma draga, né? Perdeu agora o primeiro jogo em casa aí, na frente da sua torcida, fazendo festa, acabou perdendo para o Vasco, um jogo terrível, né? Então esse duelo com o Juventude é um duelo bem perigoso. Eu vou de empate, coluna do meio, acho que o Inter não vence o Juventude. E acho que o Juventude vai se guardar para o jogo da volta também, então coluna do meio aqui no jogo 6 da Loteca 1133. Vamos ver o que acontece no jogo 6, né? Confronto de número 7, Brasil de Pelotas contra o Avenida, quarta-feira, 20 horas, no Bento Freitas, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vou de coluna 1 seco no Brasil de Pelotas pelo fator casa, onde ele é um pouquinho melhor, né? Acho que ele vencerá aqui o Avenida no jogo 7 da Loteca. Confronto 8, Cianorte enfrentando o Novo Hamburgo, quarta, 20 horas, no Albino Turbay, pela Série D do Campeonato Brasileiro.
Jogo também difícil, rapaziada. Vou de coluna do meio no jogo 8. Vamos ver se rola um empate nesse confronto aqui da loteca. Confronto de número 9, temos o Palmeiras da Tia Leila enfrentando o Atlético de Goiás, quinta-feira, 19h30, no Allianz Arena, pela Série A do Brasileirão. Palmeiras que vence, se eu não me engano, de vitória, né? Palmeiras é muito forte. Coloco ele como favorito e acredito que ele vencerá o Atlético de Goiás, aí, principalmente porque joga em casa, né? Se fosse fora também seria, ao meu ver, favorito. Coluna 1, Seco no Verdão aqui no jogo 9. Acredito que ele vencerá esse confronto diante do Atlético de Goiás aqui nesse confronto de número 9 da loteca 1133. Confronto 10, Criciúma contra o Fluminense, quinta, 20 horas da noite, no Heriberto Hilsen, né, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo bem difícil, né? O Fluminense está terrível. É o lanterna, se eu não me engano. Acho que ainda é o lanterna do campeonato, se não é o penúltimo, certamente, né? Mas acredito que seja aí. E não passa muita confiança de que vai reverter essa situação aí. Por incrível que pareça, vou de coluna 1 Seco aqui no Criciúma no jogo 10. Tenho mais 2 duplos aqui, mas vou dar uma segurada. Vou de Criciúma aqui no jogo 10, coluna 1. Acho que o Fluminense vai pagar outro vale aí, não vai vencer o Criciúma no jogo 10. Confronto 11, Flamengo contra o Fortaleza, quinta-feira, 20 horas, no Maracanã, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter que dar a resposta, né? Vem de um empate com o Cuiabá, precisa então vencer esse próximo duelo para se distanciar dos seus adversários. E eu acho que o Fortaleza não vai segurar a onda, acho que o Flamengo vai vencer esse confronto. Vai ter que dar a resposta e vai sobrar para o Fortaleza. Eu vou de coluna 1, Seco no Flamengo no jogo 11. Vamos ver o que vai acontecer neste duelo. Mas eu vou seco nele no Mengão. Tem um time muito forte e alguém vai ter que pagar esse pato do Flamengo não ter vencido, né? O Cuiabá, eu acho que vai ser o Fortaleza. Confronto de número 12, o Trem. Fazia tempo que não vi esse time enfrentando o Santos, quinta, 20h15, não é o Santos de São Paulo, lembrando aí, né? No estádio Zerão, pelo Amapaense. Não vejo outra alternativa, vou gastar 2 duplos, vou de duplo aberto também, coluna 1 e coluna 2, são 2 equipes desconhecidas, eu não vou arriscar, né? Tentar dar uma fechada nesse confronto, duplo aberto no jogo 12. Confronto de número 13, Atlético Mineiro contra o São Paulo, quinta-feira, 21h30, na Arena MRV, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Duelo difícil, tenho apenas um duplo. Não vejo outra alternativa, gastaria agora, né? Vou colocar um duplo fechado no Galo, coluna 1 e coluna do meio. Acho que o São Paulo não vencerá este confronto aí fora de casa, mas acho que o empate ele consegue diante do Galo aí. Então é isso, duplo fechado no Galo, vamos ver como é que termina esse confronto. Último jogo da noite, o 14, temos o Vitória da Bahia contra o Botafogo, esse jogo ocorrendo lá no Barradão, quinta-feira, 21h30 da noite, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, jogo difícil, né? O Vitória em casa é razoável e o Botafogo não é aquela equipe que você acredita que vai vencer. É aquela equipe que apronta, né? Então vou arriscar coluna 1 seco no Vitória e vamos ver o que acontece neste duelo. Então é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, te inscreve no canal, deixa teu like pra cima e fica de olho nos próximos vídeos. Um forte abraço, tamo de olho na loteca e nos jogos do Campeonato Brasileiro. Valeu!